É interessante a palavra, né? Eu preparando aqui um texto sobre as duas casas de Israel e sobre a divisão dos reinos. Eu vejo a importância de falar sobre isso, porque às vezes a gente está num assunto bem avançado, só que às vezes as pessoas não entenderam lá atrás o ponto de partida. Então fica difícil. Eu tenho percebido isso. Tenho percebido que muitas pessoas não compreendem tais assuntos. Eu estou usando como referência aqui, falando sobre as duas casas de Israel, mas isso vale para todos os assuntos. Às vezes a gente comete esse equívoco, a gente parte com assuntos bem avançados e a gente esquece que tem muitas pessoas que ainda pode ser considerada como médio no ensino. E por incrível que pareça, tem muitas pessoas dizendo aqui agora sobre esse tema das duas casas de Israel, enfim, sobre os reinos. Tem pessoas que não conhecem o histórico. Então, quando você começa a dar a porção profética, espiritual, daí a pessoa vai ter uma dificuldade imensa de entender. Mas sendo assim, então eu quero falar um pouco sobre as duas casas de Israel, uma coisa assim básica, também não preparei nada. Só comecei a olhar para a escritura aqui e achei por bem de fazer um áudio assim, né, que eu transformo em vídeo depois e deixo no story. Um pouco assim básico, porque tem pessoas que não entendem, conforme eu já falei, sobre as duas casas de Israel e sobre a divisão dos reinos. Eu espero que seja um áudio, um vídeo rápido. Eu vou ler aqui em 1 Samuel capítulo 15. Eu não vou ler tudo, porque esse aqui conforme eu já falei, um vídeo, um áudio relâmpago, dando um parecer sobre as duas casas, sobre a divisão. Porque quando a gente chegou esses dias lá na 70 semana de Daniel, eu comecei a falar que Daniel estava cativo, ele pertencia à tribo de Judá, mas que a outra pertencia ao reino de Judá, mas que o outro reino, o reino do norte, já tinha sido tombado, levado pelos assírios. E ali, quem não tem a visão, quem não conhece, fica assim, né, como se diz, a ver navios. Então hoje eu quero falar o básico a respeito dessa divisão. 1 Samuel 15, 27 e 28 que eu vou ler. Diz assim, ó: E virando-se Samuel para se ir, Saul pegou-lhe pela orla da capa, a qual se rasgou. Ou seja, aqui estavam tendo conversas, Samuel estava repreendendo Saul por fatos que ele não fez a mandado do Senhor, e depois ele se arrepende. Ele quer que Samuel fique com ele e que Samuel vá adorar com ele, mas Samuel diz que não, e Samuel então se vira para sair. E nesse momento Saul vai segurar nas vestes dele e as vestes dele vai rasgar de Samuel. E olha o que Samuel vai dizer em seguida. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e o deu a um teu próximo, que é melhor do que tu. Então aquilo que ele fez se transformou num ato profético. E o que Samuel está falando aqui é coisas tão grandiosas, né? Porque aqui, às vezes a gente tem que voltar desde o começo, né? Desde o início, senão fica difícil. Aqui Israel estava tendo o primeiro rei, Saul, porque Israel pediu o rei a Deus e Deus então deu Saul. E Saul aqui governava sobre Israel no todo, sobre as 12 tribos. Ele foi o primeiro rei de Israel. E o Senhor então entregou a outro, de Samuel. Esse outro seria Davi. E recapitulando um pouco, Saul governou durante 40 anos, Davi iria também governar por 40 anos. E depois viria Salomão, filho de Davi, qual também iria governar durante 40 anos. Agora tome nota, isso é muito importante. E esse áudio fica aqui. Eu peço a você que se tiver um jeito de você salvar, para você sempre ler, estudar, vai ser muito valioso. Porque aqui vai fazer muita diferença lá na frente, quando a gente estiver falando assuntos proféticos envolvendo as duas casas, enfim.
Saul reinou 40 anos, Davi 40 anos e Salomão, filho de Davi, 40 anos. Eles vão reinar sobre Israel num todo. Aqui, a nação de Israel não estava dividida ainda. Ainda eram as 12 tribos. Agora, eu vou lá em 1 Reis, capítulo 11. Vou dar um pause aqui para não ficar mais extenso. Bom, voltando aqui. Já estou aqui aberto em 1 Reis, capítulo 11, versículo 30 e 31. Eu não vou me ater muito, esse vai ser um áudio pequeno, eu espero. Capítulo 11, versículo 30 e 31, o qual diz assim: Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. É muito importante a gente entender isso. A gente já consegue ver que isso aqui tá parelhado, tá fazendo parelho, conexão com Samuel, 1 Samuel 15. Não é à toa que ali é onde a gente leu que Samuel, quando foi sair, Saul segurou na capa dele, a capa dele rasgou, e ali ele vai dizer palavras proféticas, já tendo em mente que isso iria percorrer durante toda a Escritura, se tratando dos reinos. E aqui agora, qual nós lemos, que Aías vai acontecer praticamente o mesmo fato quase, A gente vai ter uma capa sendo rasgada, e dessa vez vai ser rasgada em 12 pedaços, e 10 vai ser entregue a Jeroboão. Quem é Jeroboão? Então, Aías pegou na capa nova que tinha sobre si e rasgou-a em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. Jeroboão, ele era um efraimita. E aqui nesse ato profético desse profeta, esse profeta vai rasgar uma capa que é nova. Se você voltar para trás do texto, você vai ver. Está aqui mesmo, no versículo 29. Você pode ler depois. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o sinonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, e estavam sós, os dois no campo. Então, Salomão, e ele estava colocando encargos muito alto sobre toda a nação, sobre todo o povo. Então ali houve partidários que não estavam aceitando aquilo. Então o que acontece? Jeroboão, ele é da tribo de Judá. Sendo ele da tribo de Judá, ele tem um filho que se chama Roboão. Se ele é de Judá, Roboão também é. Agora, Jeroboão era da tribo de Efraim, e esses não estavam contentes com o reinado de Salomão, porque Salomão estava colocando encargos sobre eles de uma forma que eles queriam o fim daquilo. E então, seguindo a história, conforme eu disse, Jeroboão, ele vai ter então 10 tribos ao seu comando. O que está acontecendo aqui é um ato profético, e é um ato muito importante que vai perdurar durante toda a Escritura, porque até então o reino era um só, mas a partir de agora, com esse ato dele rasgar a capa aqui e dar 10 pedaços para Jeroboão, o efraimita, aqui a gente está vendo as 10 tribos de Israel, ou seja, essas 10 tribos também são conhecidas como 10 tribos do norte, ou como casa de Israel, ou como casa de Efraim, por ser ele o primeiro que deu início a esse reino, Jeroboão, efraimita. É claro que aqui já é plano de Deus.
E as outras duas tribos, a partir de agora, iria ficar aos cuidados de Roboão. Roboão é quem iria cuidar das duas tribos. Que mais à frente a gente vê que parte dos levitas, quais estavam também na tribo de Israel, vai se juntar também aos judeus e os benjamitas, pois a casa de Judá passa a ser configurada como sendo o povo judeu, né? Povo de Judá e povo de Benjamim e partes dos levitas. Já as 10 tribos ficariam então sobre 10 tribos, no caso aí a casa do norte, também conhecida como casa de Efraim, como casa de Israel. Então, a partir desse momento em diante, quando você ouvir falar sobre casa de Judá e casa do norte, você já tem que ter todo esse cenário em mente. E é muito importante porque os profetas vão falar muito sobre isso. Ora os profetas vão dizer sobre casa de Judá, ora eles vão dizer sobre casa de Efraim, ou casa de Israel, ou casa do norte, porque a casa de Judá seria a casa do sul também, a qual eles ficariam no sentido do sul. Já a casa do norte, as tribos do norte ficariam mais para o norte, mais ali já, quase que ao redor ali do povo do extremo norte e nordeste de Israel, né? Já teriam mais contato com Magog, podemos assim dizer, né? Mas esse texto não é sobre Magog, ao ponto que a casa do sul ficaria lá embaixo no sul, né? E então, a partir desse momento, a partir daí, vai haver então grandes conflitos entre essas duas casas, as quais estariam divididas. Elas não vão mais se unir, a não ser que seja para a guerra, né? Vão se unir para a guerra contra os inimigos, e mesmo assim, ainda olha lá, elas vão viver praticamente separadas. Um povo no sul, outro povo no norte, né? 2 tribos no sul, 10 tribos no norte. Só que no sul ficaria o templo de Jerusalém e as festas, tudo era feita lá. E no início, Jeroboão, sendo rei das 10 tribos, a qual recebeu aqui os 10 pedaços dessa capa do profeta Abias, ele vai começar a proibir o povo de ir até Jerusalém para celebrar as festas. Ele vai começar a fazer deuses para o povo ali no norte, dizendo que o povo tinha Deus ali e que não precisaria ir até o sul para adorar a Deus nas festas, porque o povo do sul tinha o privilégio de contar com o templo ali, na região do sul. Então, essa é a divisão, e esse é o pontapé inicial de um estudo sobre as duas casas que eu pretendo fazer. Então vocês entendam isso, né? 2 casas, casa de Israel e casa de Judá. Você tem que ter esse contexto em mente. Você tem que ter o contexto numa visão geral, que Israel era um todo, era 12 tribos. Ela foi dirigida por Saul 40 anos como rei, depois Davi como rei também 40 anos, depois Salomão como rei também 40 anos. Depois que vai haver divisão, né? Após a morte de Salomão vai haver divisão então, a qual o filho de Salomão vai ficar com 2 tribos. E já Jeroboão, um efraimita. Deus já coloca um efraimita. Veja que o profeta rasgou ali e deu aquelas 10 partes para um efraimita, a qual ali está todo o mistério da igreja, um efraimita, né? Aí você se volta e saiba que esse efraimita está lá atrás no contexto da família patriarcal. Um Efraim, qual era filho de José, qual Jacó abençoou ele. Entende como essas coisas são tão amplas, né? E vai ganhando uma proporção. Eu já falei muito e eu volto novamente a falar mais sobre esse tema aí. Até.